E eu acho assim, tem que aprender a estar bem posicionado para poder acompanhar o que está acontecendo e ver com tranquilidade, né? A gente está vendo a história acontecer, né? Roxo, você acredita fortemente nessa crise de 1929 aí? Que Tá nós tudo se teremos uma coisa desenhando, é? parecida. Ou pior? Ou pior, é? Cara, Tá se desenhando? eu acho que sim, na medida que tipo, as dívidas são impagáveis mesmo, a economia deu uma travada, a gente já sabe que os bancos não têm condições mais de serem saudáveis e lucrativos como eram no passado. Como é que foram acontecendo as histórias das crises? A crise de 29, ela foi uma crise porque as pessoas usavam as ações como colateral. Então, as pessoas acreditavam que as bolsas e as ações não iam cair nunca mais, então elas depositavam as ações como garantia, pegavam dinheiro, compravam mais ações, então eles usavam as próprias ações como garantia. Na hora que o mercado começou a cair, eles perceberam que isso não poderia acontecer. Depois, entre 29 e 2008, então eles começaram a usar qualquer dívida, qualquer garantia, qualquer. Então eles faziam desconto, usavam ações mais com desconto e tal. E o próprio colateral, que era o Treasury, eles alavancavam muitas vezes. Então os bancos não tinham muita noção do quanto poderiam ou não alavancar, porque eles acreditavam que o mercado se corrigia e tal. E aí teve a crise de 2008, que foi a crise das hipotecas, né? Uma crise de crédito também, de hipoteca, de liquidez, uma crise do modelo financeiro. Mas De lá sempre de para cá, alavancagem, né? Nos dois casos aí foi alavancagem. e de lá para cá os bancos não se recuperaram, eles não vão mais se recuperar, assim, o negócio bancário que era tomar dinheiro, alavancar, emprestar mais dinheiro e conseguir ganhar dinheiro com isso, deixou de ser um negócio lucrativo por causa das exigências de garantia, os algoritmos agora que dão crédito são muito mais exigentes. Quando você calcula o risco real das coisas, é mais difícil você fazer bobagem e alavancar. Então, o mundo mais consciente, ele também está mais ineficiente, digamos assim. E agora, o que está sendo questionado é o colateral máximo aí, que é o Treasury. Né? Ele está sendo questionado agora. E ele é o que está em todas as garantias. Então, todo mundo que emprestou dinheiro aí, que tomou dinheiro emprestado, que fez um monte de alavancagem, que tomou dinheiro no Japão a zero tal, todo esse pessoal usa como garantia o Treasury. Se a curva de juros do Treasury for para 8, 9, 10, entendeu? Esses títulos que estão valendo aí 70, 60, 80% do valor de face, como o Marcelão falou, cai para 30, 20. E aí é uma liquidação geral, entendeu? Uma liquidação geral. E aí é difícil para reinvestir, porque existe uma camada entre o fundamento que muda, a economia que piora e a bolsa que cai, que são os sentimentos. O cara não vende porque o fundamento tá pior, ele vende porque ele tem a sensação de que não vai ter Ele tá com jeito. medo de continuar É medo perdendo. mesmo. É. O que faz no final é o medo. O fundamento mexe no medo e o medo. Então, para o cara voltar a investir, se tiver uma crise dessa que um monte de gente quebre, os governos vão quebrar, eles vão ter que cortar muito, aí o PIB trava, entendeu? Então, a gente pode sim, a gente está num equilíbrio muito instável, né? As coisas podem decair muito rapidamente. Mas eu acho que a gente tem que ter humildade, por isso que a minha carteira ela é convexa, ela é comprada em bolsa também. Ela é comprada em Bitcoin, ela tem um pouco de pré, porque a gente não sabe para que lado a coisa vai estourar. Mas se você tiver bem convexo, se tiver opcionalidade para tanto para alta nas ações quanto para uma queda muito grande, então quando vier algum tipo de movimento muito grande, você vai conseguir capturar. Mas uma crise desse tamanho, como poderia ser a de 29, essa crise Sim. de coisas, não poderia chegar no ponto que a gente quase chegou em 2008 de as contrapartes não serem atendidas, e Morrarem, aí né? não adianta nada você ter feito todo esse processo e vai perder do mesmo jeito? Então, de qualquer maneira, assim, você tem uma crise que acontece no mercado, que pode se desdobrar para a economia, que pode se dobrar até para a sociedade como um todo, uma coisa Essa é uma quebra do civilizatória. contrato social, né? Uma coisa de guerra de todos contra todos, uma coisa terrível assim. Então, eu acho que a gente tem que tentar manter na camada de que as instituições pelo menos fiquem solventes, né? Você consiga, sei lá, você comprou uma put, a bolsa vai pagar pelo menos a put que você comprou, né? É isso que a gente espera. O próprio ouro, né? Quem comprou contrato de ouro na bolsa, ele espera que as bolsas fiquem solventes para poder você poder receber a liquidação, né? Senão,
Como que é a frase voltar lá? pro Mais dinheiro escambo, foi né? perdido esperando a crise acontecer. Como é que é? Tem É. tem uma frase assim, né? Tem. Do Que- que. O Howard Marks, né? Porque é mais ou menos isso, né? A gente. Esse cenário é o cenário catastrófico. Que se ele É. acontecer, fudeu tudo. Então É, não, e não é faz caro, diferença né? mais, né? É caro você carregar o seu próprio ouro, é caro você não ter rendimento. Por que o Bitcoin exige essa moralidade toda? Porque ele não tem rendimento, é o que o Tesouro fala. Isso exige uma superioridade de você segurar o negócio, carregar uma coisa que não rende, como é o caso do ouro. Mas você tem um custo de um carrego de longo prazo. Se não acontecer, custa caro. Aquela história, né? Se acontecer, até aquele vídeo eu já linko de vez em quando, eu que não vou me preocupar, né? Que o cara vai falando, né? Ele vai falando, vai Por isso que eu falando, nem eu tô- não vou me preocupar. Porque se chegar no ponto de quebrar nesse nível, ferrou tanto que não faz mais diferença. E aí, se você for se preparar só para esse cenário, você não vai conseguir aproveitar quando esse cenário acontecer. Você vai comprar só pólvora. Exatamente. A gente tem que se Vai preocupar valer mais do que dinheiro. mais pro cenário da turbulência no mercado mesmo, que é uma coisa de você chacoalhar os pobres, assim, o mercado faz isso mesmo, ele dá aquele choque, né, quem tava despreparado quebra e depois a coisa volta, né? Que Então, desde 2008 não teve mais, né? Seria a recessão de verdade para dar essa limpada no sistema, né? Não teve exato, mais, né? Não teve. E o Roxo, ele tá mais sereno agora, né? É? Acho que ele tá... O que tá acontecendo, Roxo? Você tá namorando? Conta pra gente aí. Tô como meio que é. enrolado, né? Mas católico não namora, só casa, né? Só casa? Não, Mas mas- como que é um namoro, Roxo? Conta pra Namoro gente. santo, né? Mão Como que é? dada, vai Mão na dada? missa. Mas e aí? Não chega nos finalmente nada, Não, não? porque não pode pecar, ó, Como que é, Roxo? nem por pensamento, nem por palavras, nem por atos, nem por omissões. Nem por pensamento, Roxo? Não pode. Mas e se você escorregar claro. e depois fazer o... Como que é o nome? É. A chibatada. A chibatada lá. Não, o pior é Autoflagelar, que, né? é claro, Se você flagelar. acaba dando uma vacilada e vai lá, se confessa e tal. O problema é que você tem que se arrepender. Não é só confessar, você tem que estar arrependido. tem que e estar ser feito. arrependido do que Então tá você feito. tem que fugir da ocasião, né? Tem que ter vergonha, né? É, fugir da ocasião. Já diz o Paulo na Bíblia, né? Ele fala pra você fugir das tentações. E ele fala assim: quem casou, fica casado, mas quem não casou, não precisa casar, não, que dá muito trabalho. Trabalha demais. Que legal, Roxo. Aí sim, eu tô vendo que o Roxo tá mais sereno, né? Tal. Faz um. Da outra vez você já tá mais tranquilinho, né? Não, eu sou tranquilo. Sempre foi tranquilo. Não... Tem pergunta aí, ô Marcelo? Tem alguma Vamos ver, pergunta? vamos Você ver pegou no meu canal aqui. Vê no seu também. canal se tem pergunta aí, galera. Podem mandar suas perguntas aqui, ó. Que benção. Olha lá, Ednei tá aí, ó. Olha o pessoal O perguntando. Venâncio tá triste porque o juro futuro caiu. Quem tá triste? Altcoin numa lateralidade. Legal, acho que é isso. porque o cenário que o Faca desenha, o juro não pode continuar subindo, né? É. Começar a cair é porque, por enquanto, pelo menos, não vai estourar, né? Se o juro der uma caidinha, ainda tem um voo de galinha a mais, né? Sempre que o juro der uma caidinha... Mas essa semana ele chegou no patamar de 2000 e... Quanto foi? 2011. 2011, a última vez que... Teve 2020, né, pra trás, mas na mesma faixa de juros, 5,5, 5 e pouco, tava chegando os de 30 anos ali, foi só em 2011, né? É bem... Não, vai ser muito preocupante. interessante. E eu acho assim, tem que aprender a estar bem posicionado para poder acompanhar o que está acontecendo e ver com tranquilidade, né? A gente está vendo a história acontecer, né? Então, eu acho que é bobagem ficar tentando tradear o que está acontecendo e ficar especulando e tal. Eu acho que tem que aprender. Aprende, entra numa comunidade. Eu acho que a solidão no mercado é uma desgraça. Você só faz bobagem. Você fica angustiado, ansioso e tal. Então tem que ter um grupo aí, discutir e aprender. A gente vai aprender a investir pro resto da vida. É esporte para velho. E a gente vai fazer até o último dia, né? Porque não vai ter mais... não vai ter previdência, né? Então cada um vai ter que montar a sua previdência. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.